Você sabe o que significa o nome Abacuque? Você sabe o que representa a intercessão de Abacuque para a obra de Deus? E quando ele disse: "Aviva a tua obra no meio dos anos", e no meio dos anos a notifica, você sabe quando a obra de Deus foi avivada, se ela ainda está em cumprimento e como ela foi notificada? Se você não sabe, iremos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo, você está no meu canal, pastor Rodrigo Gomes, ACAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para encerrar o primeiro trimestre de 2023, onde estudamos 13 lições maravilhosas, nesse lindo curso bíblico gratuito, onde nós oferecemos a todo o povo de Deus por meio da Escola Bíblica Dominical. Eu digo um curso porque verdadeiramente é um curso bíblico. São 13 aulas a cada trimestre e nós estamos aqui hoje para encerrar esse curso maravilhoso, Aviva a tua obra, ó Senhor, que foi aprendido nessas 13 aulas do primeiro trimestre de 2023. Hoje nós queremos aprender sobre a intercessão de Abacuque. Vamos aprender o que significa o nome Abacuque, o que ele representa para o reino de Deus, como essa profecia teve cumprimento e ainda está em curso para se cumprir, porque ela abrange vários períodos da história do povo de Deus e da obra de Deus. Vamos aprender lições maravilhosas nesta lição, nesta aula. E depois, semana que vem, vamos iniciar um novo trimestre, que vai falar sobre os relacionamentos em família. Muito atual tema, muito importante, e quero convidar você para juntos fazermos mais um curso bíblico gratuito aqui no canal do pastor Rodrigo Gomes. Se você é bem-vindo, se você é novo por aqui, aliás, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. Você pode se tornar um assinante do nosso canal. Lembrando que quem se torna um assinante tem muitos benefícios. Já vai receber o nosso livro gratuito para dar razão da nossa fé, uma grande doutrina acerca da Santíssima Trindade. Vai ter acesso à nossa biblioteca virtual para baixar dezenas de livros gratuitamente. Você também vai poder baixar o certificado de discípulo maduro e também ter descontos nos nossos cursos. Lembrando que a partir de agora a gente vai iniciar uma grande promoção. Você que é assinante e quer fazer o curso de capacitação para professores, você terá desconto. Lembrando que todos eles estão em desconto. Os slides eram um preço muito mais alto, nós colocamos apenas R$ 2,50 por semana para você se tornar um assinante do nosso canal. O nosso curso também, que era um valor muito mais alto, está bem abaixo o valor, então tem muitos benefícios para quem se torna um assinante. Lembrando que nós iremos também começar, nesse segundo trimestre, a dar aulas para o grupo dos jovens e também dos adolescentes. E iremos fornecer os slides para os jovens e também para os adolescentes. Então se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações. Você também pode entrar no grupo do Telegram. Ali na descrição do vídeo, todos que têm celular ou notebook, vai ali no canto direito, tem uma setinha, você abre a descrição do vídeo. Ali está o link para você se tornar um assinante do nosso canal. Ali está o link de suporte, inclusive, para entrar em contato conosco pelo grupo especial do WhatsApp. Ali está também o link do canal do Telegram. Então você pode acessar ali a descrição do nosso vídeo e você vai ter acesso a todos os nossos materiais. Lembrando que os nossos materiais foram preparados com uma metodologia científica. Em primeiro lugar, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, através do dom da ciência, o dom da palavra da sabedoria, nós temos ali uma metodologia simples, clara e direta, com interpretações de texto, que faz com que haja fixação do conhecimento. Então, adquira os nossos materiais, foram especialmente preparados para verdadeiramente ensinar e também proporcionar edificação. A lição de hoje, meus irmãos, vamos entrar na lição. Um abraço, parabéns a todos os professores, parabéns a todos os pastores. E nós estamos aí para fazer já agora, nessa semana, dia 24, vamos fazer uma grande reunião geral de Escola Bíblica Dominical aqui no campo de Lages. Para quem não sabe, eu sou de Lages, Santa Catarina.
e sou coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui do Campo de Lages, também diretor da Escola Teológica da Assembleia de Deus, em Lages, Santa Catarina, já há 12 anos como diretor. E estamos aí promovendo uma grande integração. Vamos fazer uma reunião dia 24 com todos os professores, coordenadores, pastores, dirigentes, todos os secretários, tesoureiros, todos que almejam trabalhar na escola dominical. Vamos fazer uma grande integração e aconselho você que trabalha com a escola dominical aí na tua cidade, promova uma integração. Depois desta reunião, nós iremos fazer um grande coquetel para promover a comunhão desse grande grupo seleto dos homens e mulheres que trabalham com o ensino da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui, irmãos, aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos, né, como disse o profeta Abacuque. Abacuque foi o único profeta que não se dirigiu pessoalmente para as pessoas ou para um grupo para profetizar de forma pública, dizendo assim diz o Senhor, como outros profetas fizeram, Jeremias e tantos outros. Abacuque está orando a Deus e, na verdade, Abacuque ele está sofrendo. Nós vamos aprender aqui o contexto histórico do porquê que ele estava sofrendo. Na verdade, ele precisava de um avivamento e o Senhor deu esse avivamento para ele. Vamos ver o antes de Abacuque e o depois de Abacuque receber esse avivamento. Começou pela vida dele. Ele estava muito triste, o ímpio estava governando sobre Jerusalém, Jerusalém estava sendo vassalo do faraó Neco, né, um ímpio, e toda a idolatria egípcia entrou em Jerusalém. Então ele estava muito triste, questiona Deus, foi audacioso até, imprudente em parte, mas Deus permitiu tudo aquilo, e Deus fala com ele, aviva ele, muda o cenário emocional e espiritual dele, e aí então ele começa a orar e receber revelações da parte de Deus. E essas revelações que ele recebe da parte de Deus, ele anota. O próprio Deus disse, olha, escreve de forma bem legível, em tábuas, para que as pessoas até correndo, quando passar, elas vejam essa mensagem, porque vai se cumprir. E a mensagem de Abacuque, na verdade, ela abrange vários períodos da história. E ela vai ter um cumprimento final lá no milênio, onde, por último, né, a humanidade de fato completamente será avivada, aonde o Espírito Santo vai, e a Bíblia, a própria Abacuque fala, né, recebe de Deus, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Por isso que ela abrange também a época do milênio, e ela tem vários cumprimentos. Ela teve um cumprimento para os dias de Abacuque, ela teve também um cumprimento para depois do cativeiro, o povo retornando para Jerusalém. O ápice do cumprimento da profecia de Abacuque, nós vamos aprender aqui também que Abacuque ele representa a intercessão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está na terra intercedendo pela obra de Deus. Então Abacuque representa o gemido, a intercessão do Espírito Santo. Até porque o nome de Abacuque significa abraço. E é o Espírito Santo que abraçou a humanidade para que a humanidade não fosse afastada definitivamente. Não é Deus que rejeita a humanidade, é o ser humano que se afasta porque quer. E o Espírito Santo não desistiu da humanidade. E ele abraçou a humanidade e vem insistindo, trabalhando no coração da humanidade, batendo a porta para convencer e trazer a humanidade para perto de Deus. Então, Abacuque, que significa abraço, representa o Espírito Santo abraçando a humanidade, porque é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não que Deus não ame a humanidade, não, Deus ama, mas a santidade de Deus e a desobediência da humanidade é uma coisa que não combina, não tem como haver comunhão. O homem em desobediência se afastando de Deus e Deus em sua santidade, Deus não vai mudar. E o Espírito Santo que desceu à terra para trabalhar no coração da humanidade, abraça a humanidade e traz para perto de Deus, para que haja uma recuperação da humanidade. E Abacuque representa tudo isso. É linda essa história de Abacuque, hoje que nós iremos aprender, traz grandes revelações acerca da obra de intercessão, a obra de amor de Deus e intercessão do Espírito Santo. É claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm todos eles, né, tiveram a sua participação e trabalham, né? O próprio Jesus disse, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também, trabalho em favor da humanidade. Mas é bom que a gente saiba o papel de cada um dos seres da Trindade nesta obra linda de recuperação e de amor. Lembrando que quando Abacuque fala, aviva a tua obra no meio dos anos e a notifica, o ápice do cumprimento dessa profecia
Foi a vinda do Senhor Jesus para a face dessa terra. O ápice do avivamento foi a vinda do Senhor para a face dessa terra. E quando ele diz a notifica, isso ficou bem claro, irmãos. Aos olhos de toda a humanidade está notificado o ápice do avivamento da intercessão de Abacuque. De que forma, pastor Rodrigo? Sabe de que forma? Notificar, se tornar notório, deixar registrado. Sabe de que forma, irmãos? Até o ateu tem que dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Isso ficou registrado nos anais da história, também nos livros de história, nos livros acadêmicos, nas áreas da ciência. Está notificado, até um ateu tem que dizer, antes de Cristo e depois de Cristo. Foi notificado no calendário da humanidade. Então, irmãos, isso é maravilhoso, o cumprimento dessa profecia. Vamos entrar na lição, olha só que coisa linda. Abacuque 2 e 3, texto áureo. Aviva, Senhor, a tua obra e temi, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Vamos ver aqui o processo de avivamento no profeta. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, viu? Ficou notificado, coisa linda. E na ira, lembra-te da misericórdia. Antes de ele ser avivado, vamos aprender aqui, ele estava pedindo a ira de Deus. Mas depois ele foi avivado, aí ele teve misericórdia também, pediu para o Senhor ter misericórdia. É um processo lindo de avivamento que o profeta passou também. Verdade prática, é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Então, como eu falei, a profecia do avivamento, da intercessão de Abacuque, que representa a intercessão do Espírito Santo, está em curso ainda, através dos anos. Então, estamos pedindo, sim, e lembrando que avivamento, irmãos, é recuperação espiritual, é fazer com que as pessoas abandonem a desobediência e venham para a obediência e ter comunhão com Deus. Então o mundo precisa se converter, o mundo precisa de avivamento. Nós vamos aprender também que o avivamento começa por nós. Não existe como o mundo ser avivado se a igreja não estiver avivada. E também não existe como a igreja ser avivada se os crentes, em particular, não forem ou não estiverem avivados. Então anote essas frases, são frases definitivas, com definições de direção, de explicações, interpretações de texto. Então anote essas frases que são ricas para promover edificação. Leitura bíblica em classe está em Abacuque 3, 1 ao 2, também 16 ao 19. E também os objetivos da lição: apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento e conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento, que é ter plena comunhão com Deus e viver em obediência diante do Senhor. O questionário, que é um método, faça as perguntas no início da lição. Eu ensino isso no nosso curso de capacitação para professores, que eu aconselho todos fazerem. Ali você aprende metodologias de ensino, estilos de aprendizagem, os alunos não aprendem igual, os métodos de ensino, e esse aqui é um dos métodos, método FC, foco e concentração, e a tempestade cerebral faz as pessoas ficarem pensando, e isso promove concentração e exclui a distração da aula. Então faça as perguntas. Se você quiser adquirir o nosso curso, tem irmãos que, pastor, o senhor fala do curso, não fala como adquirir. Eu já disse lá no início, abre a descrição do vídeo, ali você tem o link para ir para o nosso site, lá tem os cursos, tem a assinatura, tem tudo ali na descrição do vídeo, abre lá. O que mais angustiava o profeta Abacuque? É uma pergunta. Qual foi a resposta de Deus a Abacuque? O que Abacuque fez ao ouvir a palavra de Deus? Segundo a lição, o que a expressão temor ao Senhor remete? Qual oração devemos fazer nesta geração? Então faça as perguntas no início da aula, pede para os alunos ficarem atentos na aula para responder no final. Introdução. Abacuque representa um grande apelo do Espírito Santo, anote isso, para que o povo de Deus clame por um grande avivamento, que é a recuperação espiritual da humanidade. E este seja notório aos olhos do mundo. Que a igreja pós-moderna possa buscar e receber esse grande avivamento. Irmãos, quando a gente fala de buscar um avivamento, pedir, clamar por um avivamento, irmãos, nós não estamos falando apenas, irmãos, de grito, de glória a Deus alto,
de danças espirituais, emoção e gesticulação corporal. Não, isso faz parte, irmãos. Não vou excluir isso, nem condenar e criticar isso, não. Isso faz parte do fervor espiritual, é bíblico. Mas avivamento não é isso, meus irmãos. Avivamento é plena comunhão com Deus. Tá? Então, obediência a Deus, intimidade com Deus. Isso é avivamento, é estar vivo diante de Deus em obediência, renovado. Vamos aprender isso. Então, quando se fala de clamor, irmãos, pelo avivamento, vamos clamar para que as pessoas se recuperem espiritualmente diante de Deus e estejam vivas, avivadas. Aí depois, como ela vai exercitar a sua fé, como ela vai buscar a Deus, de acordo com o seu temperamento, inclusive, e existe isso, temos que respeitar, tem pessoas mais retraídas, outras mais expansivas. Então isso aí é outra história, isso é consequência. Agora, avivamento é comunhão com Deus, ok? Vamos para frente então? Primeira parte da lição, clamor pelo avivamento. Primeiro tópico, agora preste bem atenção, anote, tá? Tem muita coisa boa aqui para você explicar para a igreja. Lembrando que os nossos slides eu faço interpretações e as interpretações, que é um subsídio, que é uma explicação a mais extra lição, eu coloco essas interpretações aqui, para você ter algo a mais para levar na escola dominical. Então eu não faço Ctrl+C, Ctrl+V, copia a lição, cola aqui e você chegar com os slides lá e lê a lição. Não é isso que os alunos querem. Os alunos querem interpretações, subsídios, tá? Há um conteúdo a mais. Então aqui está o conteúdo a mais que você precisa, interpretação de cada tópico. Vamos lá, intercessão angustiada do profeta, letra A e letra B. Por volta de 609, isso aqui é um conteúdo extra lição. Antes de Cristo, o profeta Abacuque orou a Deus e revela grande sede de justiça. Então vamos entender aqui todo o processo, conforme Abacuque 1 e 2. Lembrando, preste atenção, no decorrer da lição, é difícil acontecer isso na gráfica da CPAD, mas tem ali uns pequenos erros, tá, de digitação na referência bíblica de Abacuque. Alguns textos, ao invés de ser HC, foi ali trocado, colocaram HB. Não é em Hebreus, é em Abacuque. Então redobra a tua atenção em relação a esse detalhe. Por volta de 609 a.C., o profeta Abacuque orou a Deus e revela grande sede de justiça. Abacuque, HC, né, 1 e 2. Quem dominava Jerusalém nessa época era Faraó Neco, verdade, que constituiu a Jeoaquim como rei em Judá. Apesar de Jeoaquim ser da linhagem dos filhos de Israel, de Judá, descendente de Josias, ele foi constituído rei não por Deus, pelo faraó. Olha só como estava a situação em Jerusalém. Era Deus quem constituía os reis do seu povo. E nesse caso, faraó levantou, trocou o nome dele, né? Jeoaquim não era o nome de nascença dele. O contexto histórico é muito vasto, nós vamos entrar em detalhes. Mas ele reinou 11 anos, sendo vassalo do Egito. E foi assim um período terrível, onde toda a idolatria egípcia entrou em Jerusalém. E também altos impostos Faraó Neco cobrava, toda a população tinha que pagar. Então isso provocou uma revolta nas pessoas, principalmente os justos, que temendo a Deus, servindo a Deus com obediência, que Abacuque era um deles, via o ímpio mandando em Jerusalém. Isso angustiava. 11 anos, irmãos. Não era 11 dias. Então é muito tempo. Eu até entendo o questionamento de Abacuque. Letra B. Judá pagava grande soma de impostos ao Egito e a idolatria egípcia havia se espalhado em Jerusalém. Confere lá 2 Reis 23, 33 ao 35 e Abacuque 2, 18 e 19. Aparente indiferença de Deus. Letra A e letra B. Entre os filhos de Deus, no mundo antigo, não havia entendimento suficiente para compreender a misericórdia e a longanimidade do Senhor diante dos pecados do povo. Ou seja, naquela época as pessoas não entendiam a misericórdia de Deus e a longanimidade. Eles queriam justiça imediata. E Deus, sempre longânimo, não querendo que ninguém se perca, hoje nós sabemos disso, trabalhava dentro do tempo dele, que não é o Cronos, é o Kairos, onde um dia é como 1000 anos. Lá no céu está tudo no presente para Deus, não tem pressa para nada.
Mas naquela época, hoje nós entendemos, mas naquela época eles não sabiam. E aí você vai entender o porquê de uma certa revolta, inclusive, no coração de Abacuque. Letra B. Por essa causa, Abacuque diz que Deus não escutava o seu clamor. Então, por ele não entender a longanimidade do Senhor, ele fala, irmãos, por que eu clamo e o Senhor não escuta? Nossa, irmão, chamou Deus de surdo. Misericórdia. O Senhor não atende, está indiferente. Meu Deus, cobrando Deus. Eu não tenho coragem de fazer isso, nunca vou fazer. Abacuque 1 e 2. E Deus é misericordioso, né? Depois que Deus fala com ele, daí ele temeu. Por que ele temeu? Porque a consciência pesou a forma imprudente como ele se dirigiu a Deus. Olha só, hoje sabemos que um dia para Deus é como 1000 anos. E que Deus está no controle de tudo. E ao seu tempo executará a sua vontade. Deus não está alheio a nada, conforme 2 Pedro 3, 8 e 9. Então vamos entendendo por que o profeta questiona Deus e está naquele estado espiritual de insatisfação. Vamos para frente. A resposta pronta de Deus. Letra A e letra B. Ao mesmo tempo que o profeta orava e questionava, Deus ministrava em seu coração a revelação do que iria fazer. Deus foi misericordioso. Confere lá Abacuque 1, 4 ou 6. Ao mesmo tempo que o profeta questiona, logo ele já começa a verbalizar uma revelação. Então vejo Deus usando de misericórdia, ouvindo a oração dele e já ministrando ao coração dele uma resposta. Letra B. Deus consola o profeta, garantindo que faria justiça. Deus pede ao profeta para escrever em tábuas a profecia, pois todos deveriam saber que a justiça seria feita. Aí Deus consola ele, confere lá Abacuque 2, versículo 2 e versículo 3, Abacuque capítulo 2, né? Versículo 2 e versículo 3, que Deus fala para ele, revela o que iria fazer. Ia fazer justiça. E aí então ele é confortado, consolado. Opa, Deus está no controle. Deus não está alheio e Deus vai fazer. E isso vai mudando o coração do profeta. Vamos entender mais à frente. Visão geral, o clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus, que não se mostra indiferente para responder. Então estamos entendendo por que o profeta estava angustiado. Por causa desse contexto de idolatria, injustiças, abuso de poder, altos impostos sendo cobrados, e isso estava machucando o coração do profeta. E não por 11 dias, 11 anos. Eles ficaram ali sendo vassalo de Neco, o faraó do Egito. Coisa terrível, né? Isso depois o próprio Deus profetizou, vou usar os caldeus, aí os babilônicos vieram na grande batalha de Carquemes, o tempo não permite explicar, aí Faraó, seu exército foram destruídos e depois os exércitos de Nabucodonosor foram dominando a região e aí aconteceu o cativeiro dos judeus, né, que saíram de Jerusalém, foram para a Babilônia e ficaram lá 70 anos. Vamos aqui à segunda parte da lição. Aviva ou avivamento pela palavra. Então isso aqui é muito importante. Deus está no controle e o avivamento, todo o processo de avivamento começa pela palavra de Deus. Não vai existir avivamento se não houver a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Letra A, letra B, letra C. Anota aí o subsídio para vocês, a interpretação dos tópicos da lição. No início de seu ministério, Abacuque questionava a Deus devido a não ter conhecimento do controle de Deus sobre a sua obra e o seu povo. Então, como eu disse, eles não tinham conhecimento, queriam tudo para já, justiça imediata. E Deus não trabalha assim. Abacuque 1, 2 e 4, confere lá. Letra B. Depois de Deus ter falado com o profeta, este passou a entender o controle de Deus sobre a sua obra. E por isso temeu. Aí ele teme ao ouvir a palavra do Senhor. Ele temeu porque ele foi audacioso, ele foi imprudente, mas Deus é misericordioso, entendia. É porque ele era piedoso, temente a Deus. E aí tantas promessas no passado, confere lá Deuteronômio 28, a exaltação que Deus daria a todo aquele povo,
com tantas promessas e ele vendo, poxa, onde é que estão as promessas sobre a vida daqueles que temem a Deus? E eu temo a Deus, sou obediente, estou aqui sendo humilhado. Então era difícil para eles entenderem. Mas depois de Deus ter falado com o profeta, este passou a entender o controle de Deus sobre a sua obra e por isso temeu. Confere lá Abacuque 3, versículo 1 e versículo 2. Letra C. A palavra do Senhor, ela produz temor, primeiro, temor e comunhão na vida daqueles que dão crédito à sua voz. Confere lá Lucas 11 e 28. Então a palavra produz temor e produz comunhão com Deus e automaticamente quem teme a Deus, todos terão comunhão uns com os outros. Mas começou assim o processo de avivamento no coração do profeta, ouvindo a palavra do Senhor. E ele sabe como trabalhar. Se alguém abrir o coração para ouvir a sua voz, quando ele fala, todo o processo de restauração interna, individualmente, porque o Espírito Santo prescruta, sonda o coração de cada um, e é pela palavra que começa a renovação e o avivamento no coração do ser humano. Vamos para frente? Temer a Deus, tópico 2. Abacuque estava com medo. Ele estava com medo. A Bíblia fala sobre isso. E sem conhecimento do agir de Deus. Ele teve a coragem, olha só, ele com medo e sem conhecimento, ele teve a coragem de questionar o silêncio de Deus e a sua falta de ação. Ele questiona o silêncio de Deus e a falta de ação de Deus. Isso não foi prudente. Confere lá Abacuque 1 e 2. Então, é sério. Letra B. Depois que o Senhor falou com ele, seu coração se encheu de temor. Ele viu, né, a imprudência que ele cometeu. E ainda, depois que Deus falar com ele, que ele entende, foi algo muito rápido. O processo de restauração interna dele foi rápido. Ele entendeu que Deus estava no controle, que Deus ia fazer justiça e que Deus ia pelejar pelos que temiam a Deus. E aí ele perdeu o medo. Ele perde o medo, porque o texto fala que ele estava com medo de ser destruído. Mas depois ele diz, nós não vamos ser destruídos. O texto revela ele dizendo, nós não iremos ser destruídos. Eles achavam que iriam morrer nas mãos dos ímpios. Olha só, depois que o Senhor falou com ele, seu coração se encheu de temor e ainda lhe perdeu o medo. Ficou claro que Deus tinha o controle de tudo e o profeta entende que Deus permitiu as ações dos ímpios a fim de manifestar o seu juízo. Então Deus tem um propósito em tudo. Confere lá Abacuque 1 e 12 e também 3 e 2. Você vai entender que ele perdeu o medo, ele entende o controle de Deus sobre tudo e compreende que foi um propósito de Deus permitir que o ímpio reinasse todo aquele tempo. Letra C. O temor foi a base para Abacuque ter fé e dependência no agir de Deus. Confere lá Abacuque 2 e o versículo 4, a parte B. Daí ele diz que o justo viverá pela fé. Quando ele expressa isso, ele já revela o processo de renovação espiritual. Que antes ele estava temeroso, com medo de ser destruído, não entendia o trabalhar de Deus, achando que Deus estava alheio e não ia fazer nada. Não, daí ele se recupera, entende, daí ele teme, ele entende que Deus permitiu tudo e depois ele fica numa dependência do agir de Deus. Aí ele revela isso, o justo viverá pela fé, confiando 100% que Deus está no controle de tudo. Aleluia! Aí, nesse ponto aqui, ele já está restaurado, ele já está avivado. Olha só. 3. O clamor pelo avivamento. O próprio profeta foi avivado por Deus. Vejamos, letra A, letra B, letra C. Preste atenção. Primeiramente, o profeta se mostra incompreensível. Vamos ver o antes e o depois do profeta. Vamos ver agora o antes. Primeiramente, ele se mostra incompreensível, impaciente, insatisfeito, desequilibrado, intolerante e decepcionado. Tudo isso você percebe nas expressões de Abacuque 1, 2 ao 4. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que ele estava assim. Fica claro na forma como ele estava agindo diante de Deus.
incompreensível, não compreendia, impaciente, insatisfeito, desequilibrado. Onde é que está, Rodrigo? Que está desequilibrado? Ele diz que gritava, irmãos. Ele gritava para Deus ouvir. Estava em desespero. Sabe que é uma pessoa saiu, você sai agora na rua ali e comece a gritar. Olhe para o céu e comece a gritar. Se as pessoas não vão dizer que você está desequilibrado. Então ele estava assim. A Bíblia diz que ele gritava. Letra B. Depois de ouvir a palavra de Deus, ele recebe, agora vamos ver o depois. Ele recebe temor, compreensão, segurança, fé, misericórdia, alegria, aleluia, olha só, louvor, esperança e dependência. Tudo isso você encontra lá em Abacuque 1, 12, 2 e 4, 3, 1 e 2, e também versículos 17, 18 e 19 do capítulo 3. Então você vê o antes, ele estava ali na sua imaginação, sem entender o trabalho de Deus, provocou uma série de consequências negativas nos seus sentimentos e no seu comportamento. Aí ele ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é sábia, ela é poderosa, ela é eficaz. Eficaz. Hebreus 4:12 fala. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela discerne cada sentimento e trabalha no interior do ser humano. Quando ele ouve, aí já Deus fala dentro do coração dele, já prescruta seus sentimentos, sonda suas intenções e já vai mudando todo o sentimento do profeta. E também muda o seu comportamento. O antes, ele estava daquela forma. E depois, olha só, ele recebe temor. Temor, irmãos, é respeito, reverência, aceitando a soberania e o controle de Deus. Depois ele compreende, se sente seguro, ele diz, nós não seremos destruídos. Tem fé, o justo viverá da fé, confiando no controle de Deus. Aí ele tem misericórdia, Senhor, lembra da misericórdia. Né? Ele tem alegria, louvor, esperança e dependência. Confere lá. Letra C. Se quisermos realmente um grande avivamento nacional, isso aqui, irmãos, é a tônica para os dias de hoje. A tônica dessa lição para os dias de hoje. Grave isso. Se quisermos realmente um grande avivamento nacional, é preciso antes um avivamento individual de cada pessoa. E dessa forma haverá um grande mover do Espírito e esse mover será compartilhado, sentido em toda a igreja e também em toda a nação. Confere lá 1 Coríntios 11 e 28. Então tem que haver primeiro o exame pessoal de cada um. Um avivamento pessoal de cada um. Por isso que a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então tem que começar pelos filhos de Deus. E depois esse avivamento vai se espalhar pela igreja e pelo mundo. Que esse avivamento é a restauração espiritual do ser humano para que ele venha ter plena comunhão com Deus. Aleluia. Vamos para frente? Visão geral. O avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. E lembrando, irmãos, tem que ter ensino. Vamos aqui ser bem claros. Se é pela palavra, tem que ter ensino. Escola Bíblica Dominical, culto de ensino, pregações edificantes. Tem que ter palavra no meio do povo de Deus para que haja esse avivamento. Aleluia. Terceira parte da lição. Avivamento, questão de vida ou morte. O clamor pela misericórdia de Deus. Por que é uma questão de vida ou morte? Porque se a pessoa tiver comunhão com Deus, viverá. Se não tiver comunhão com Deus, morrerá. Lembra que eu já ensinei em lições passadas? Todo ser vivo, para permanecer vivo, tem que estar ligado à essência de onde saiu. Como o nosso espírito veio de Deus, tem que estar em comunhão com Deus para permanecer vivo. Do contrário, irá morrer. Letra A. Temos aqui letra A, letra B e letra C. Olha a interpretação do tópico 1 aqui. É preciso lembrar que o pedido de avivamento do profeta significa a restauração da obediência, da santidade, da justiça e da comunhão do povo para com Deus. Isso é o verdadeiro avivamento. O pedido dele, lá em Abacuque 1, versículo 1 ao 4, é a restauração da obediência, restauração da santidade, restauração da justiça, restauração da comunhão. Isso é avivamento, irmãos. Como eu disse, tem pessoas que confundem. Estão pedindo um avivamento, que haja reteté na igreja, que haja barulho, que haja... Isso é consequência, não traz prejuízo para a obra de Deus, se houver equilíbrio, não tem problema nenhum.
pode manifestar alegria, batendo palma, chorando, cantando, não tem problema. Mas isso é consequência, irmãos. Nós não podemos ensinar essa lição e pedir para toda a igreja buscar um avivamento, não tendo o entendimento correto do que é o avivamento. O avivamento é a restauração da obediência, restauração da santidade, restauração da justiça e da comunhão com Deus. Letra B. Como o profeta sabia que Deus iria executar juízo sobre seu povo, ele pede que Deus não destruísse o povo por completo, antes usasse de misericórdia. Quando ele entende que o juízo viria sobre aquele povo, inclusive sobre os ímpios, que o próprio Deus fala que ele ia usar o ímpio para executar juízo ali, mas depois ia corrigir o ímpio. Então, como ele vê que a justiça de Deus, o juízo, seria derramado sobre todos, ele pede, Senhor, que não haja uma destruição completa. Então, na ira, lembra da misericórdia. Não que Deus é irado, irmãos. É que o ser humano, aqui o escritor usa uma expressão antropopática, atribuir sentimento humano a Deus. O ser humano, quando ele é alvo do juízo de Deus, ele pensa que Deus está irado. Mas não, irmãos. Deus é justo. A sua santidade e justiça entram em ação para corrigir, para limpar. Lembrando que eu vou explicar mais à frente, quando Deus corrige alguém, ele está corrigindo para recuperar, não para desprezar. Então, só que o ser humano pensa que Deus está irado, e não é. Deus não é um ser irado, não. Letra C. Quem está avivado, ou quem tem comunhão com Deus, tem compaixão dos perdidos e clama por misericórdia. Por isso que Paulo ensina a Timóteo, lá em 1 Timóteo 2:1, ore por todos, interceda por todos. Então, quem ama, ele tem compaixão. E ele entende que Deus ele executa um juízo para recuperar e não para rejeitar. Vamos para frente? Deus é misericordioso. Letra A e letra B. E olha só a pergunta que Abacuque fez para Deus. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? É uma pergunta retórica, ele sabia da resposta. Claro que Deus não vai fazer o ser humano ser igual aos peixes do mar que não têm líder, vivem por si, os répteis, que não há quem cuide deles. Então os profetas sabiam, Deus não vai fazer a humanidade para não se importar com ela. Olha só, Abacuque 1,14. Com essa pergunta, o profeta revela que Deus não abandona a humanidade. Por isso, o profeta mesmo responde dizendo, olha como ele foi avivado e entende o trabalhar de Deus. Ele diz assim, Deus, ele, a todos levanta com o anzol e apanha-os com a sua rede e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Abacuque 1,15. Ou seja, mesmo que seja para corrigir, porque anzol fala de correção, né? Mesmo que seja, porque a pessoa, o peixe não quer vir, né? Mas ele vem na marra. Então anzol fala de correção. Mesmo que haja essa correção, Deus ajunta, traz com o anzol se preciso, traz com a sua rede para perto dele. E o profeta já dá um resumo, uma conclusão, né? Deus traz, corrige, não rejeita e vê a recuperação daqueles que aceitam e se alegra. Deus cuida da humanidade, não abandonou a humanidade. Então ele é avivado e entende tudo isso. Letra B. Deus é misericordioso e não abandona a humanidade. Deus é amor e quando corrige é para recuperar e não para desprezar. Confere lá Hebreus 12:6. Que Deus ele faz isso por amor, corrige aqueles que ama. 3. Clamemos a Deus. Letra A e letra B. Nos dias atuais, a igreja precisa clamar a Deus para que, em primeiro lugar, os cristãos mantenham o amor a Deus e ao próximo. Que se tem coisas que estão desaparecendo hoje, irmãos, é o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse é um grande avivamento que temos que clamar. Confere lá Colossenses 3,14, Romanos 12,10. E também devemos perseverar na fé que uma vez foi dada aos santos. Confere lá Lucas 18:8. O próprio Jesus questiona, quando eu vier, filho do homem voltar à terra, vier à terra, achará fé na terra? Então, uma coisa que está desaparecendo também é a fé. Confere lá Judas 1:3. Se tem algo que temos que batalhar, irmãos, é por esta fé.
grande apostasia que está tomando conta do mundo, o abandono da fé. Então temos que clamar. Esse tópico da lição está mostrando como a igreja deve pedir a Deus um avivamento. Pelo que a igreja precisa ser avivada? Para que não desapareça o amor, para que não desapareça precisa clamar a Deus, né? Por amor a Deus e amor ao próximo, para que não desapareça o amor, para que não desapareça a fé, para que isso não desapareça do nosso coração. Letra B, é grande o número de pessoas que estão abandonando a fé. E por isso temos que clamar por um avivamento. Confere lá 1 Timóteo 4:1. Paulo diz, olha, nos últimos dias o Espírito expressamente diz que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, se tem algo que devemos pedir para Deus para que justifique um avivamento, é que o amor de muitos está esfriando, a fé também está desaparecendo. Então, temos que manter o amor e manter a fé. É grande o número de pessoas que estão abandonando a fé. Aviva, ó Senhor, a tua obra, começando pela nossa vida. Aleluia! E a visão geral, terceira parte, o avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. E a conclusão, olha só, o clamor de Abacuque representa a ajuda do bendito Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Todos que amam o reino de Deus e o desejam, clamam por um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia! E nós chegamos aqui para a nossa dinâmica, mantendo a obra avivada. O que você vai fazer? Quais os materiais você vai usar? Um balão cheio com ar, outro balão cheio com água e um isqueiro. Dinâmica. Pegue o balão com ar e aproxime da chama do isqueiro. Ao aproximar o balão com ar da chama, todos verão que o balão vai estourar. Só aproxima da chama assim, ele estoura. Mas agora, pegue o balão com água e aproxime da chama do isqueiro, fazendo pequenos movimentos de vai e vem perto da chama. Faz assim, ó. Todos verão que não estoura, não se abre o balão. Por quê? Aplicação. Os balões representam a vida dos cristãos. O balão com ar representa uma vida sem o Espírito Santo, sem estar avivada. O balão com água representa a vida cheia do Espírito Santo. Quando uma vida sem a pessoa do Espírito Santo é tentada pela chama do pecado, esta acaba sendo destruída pelo pecado. Mas se uma vida estiver cheia do Espírito Santo, ela não será destruída pelo pecado, mas o resistirá. Ter a presença constante do Espírito Santo é garantia de uma vida avivada ou de uma obra avivada. Quando fala de obra, fala de vida, ok? Então, aplique essa dinâmica para os alunos e vai ser uma bênção para todo mundo entender a importância do Espírito Santo dentro de nós para que possamos vencer o pecado e manter a comunhão com Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe cada irmão. Deixa o teu like positivo, se inscreva no canal, por favor. Eu estou pedindo aos irmãos porque o meu primeiro canal foi hackeado, né, quase 20 mil alunos. Muitos alunos não sabem que o pastor Rodrigo ainda está trabalhando. Então eu fiz um outro canal e preciso que os irmãos voltem a se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a cada um, parabéns, um abraço, pastor Rodrigo, a todos os pastores e professores. Compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.